da segunda casa seria maior do que a primeira se o povo se movesse para levantar aquilo que é de Deus estava em escombros, até porque Deus usou o próprio profeta para dizer-nos: vocês recebem salário e está como um saco furado, vocês não prosperam, vocês não saem do lugar, porque aquilo que é de vocês está ficando até bonito, aquilo que é de vocês está até sendo levantado, mas aquilo que é de Deus está em escombros, aquilo que é de Deus está no monturo. Enquanto vocês não levantarem aquilo que é de Deus, vocês não vão progredir, até porque para vocês progredirem, vocês precisam de fato da presença da glória de Deus, e para que a glória de Deus se manifeste é necessário ter uma casa para que Ele habite, é necessário ter uma casa erguida para que Ele se manifeste. E é óbvio que a glória foi maior, porque é justamente nesse tempo que a presença do Deus personificado caminha de lá e para cá, para lá e para cá. O Filho de Deus está habitando, morando, melhor dizendo, caminhando e tratando com os doutores dentro daquele tempo onde a glória de Deus habitava, que é justamente a presença da pessoa de Cristo. Agora observe, nós estamos diante de um texto que nos fala sobre alguém que se comoveu com o seu povo, mesmo não estando lá, ou se familiarizando até mesmo com esse povo. Quando você olha para Neemias, você percebe a priori que seu nome significa Deus conforta ou Deus consola. De fato, Jerusalém está derrubada, os muros estão no chão, ainda que agora o templo de Deus já está erguido, mas as portas estão queimadas. E é necessário entender que cidade sem muro é cidade vulnerável. Cidade sem muro é uma cidade sem vigilância. Uma cidade sem vigilância é algo fácil para o inimigo. E é necessário entender que essa reforma que está ocasionando aqui é para que nós, nos dias atuais, lembremos-nos da nossa vida espiritual com Deus. É necessário entender que embora haja templo, tem que ter muro. Embora haja templo, tem que haver vigilância. Não adianta ter igreja se quem está dentro não é igreja de fato. É necessário levantar muro para que não haja brecha. É necessário ter porta para que o inimigo pense duas vezes antes de entrar naquilo que está sendo vigiado. Então nós devemos manter vida com Deus. Neemias olha aquela situação, é situação deplorável, é situação de chorar, é situação de lamentar, mas seu nome está dizendo Deus consola. Seu nome está dizendo Deus conforta. Está difícil, mas Deus consola. Está doendo, mas Deus conforta. A alma está machucada porque é muro derribado, mas Deus consola. E Ele está debaixo disso. Ele está crendo nisso. Como diz o próprio capítulo 1, ele é filho de Ecalias. E seu irmão Anani, juntamente com alguns de Judá, vem até ele na cidadela de Suzã. A cidadela de Suzã, justamente no ano de 446 a.C., no mês que nós consideramos como novembro ou dezembro do nosso calendário, ele está agora na residência de Artaxerxes de inverno, e você sabe muito bem, porque já ouviu, que ele era copeiro do rei, e logo até tinha uma profissão muito estimada dentro da Pérsia. Mas observe, Neemias faz a pergunta: como está Judá? Como está aqueles que escaparam do cativeiro? Ou aqueles que voltaram do cativeiro? E de fato a notícia não é boa. Muro derribado, porta queimada, e o povo está vivendo na miséria. Logo vem o texto que nós lemos. Neemias não recebe bem a notícia, e não seria muito bom se ele recebesse bem. Ele se assenta e chora, mas não basta se assentar e chorar. Ele toma uma atitude. O texto diz que ele ora e jejua. Ele ora e jejua perante o Deus dos céus. Quando diz que perante o Deus dos céus, é porque Deus está diante dele. Perante Deus quer dizer que Deus não está deixando ele sozinho. Permita-me dizer algo a você, se você acredita essa noite. Porque tem momentos que a gente jejua sim, a gente ora sim, a gente procura a resposta de Deus e cadê? Às vezes Deus está em silêncio. Nós estamos orando e Deus está em silêncio. Mas a palavra é: você está perante
perante Deus. Vou repetir, você está perante Deus. Escuta, embora Ele esteja em silêncio, Ele está diante de você. Vou repetir, Ele está em silêncio, mas Ele está diante de você. O que isso quer dizer, pastor? Ele está assistindo você mesmo em silêncio, e uma hora ou outra Ele vai se levantar. Ele está diante de você. Alguém acredita nessa palavra? Deixa eu te dizer uma coisa, Ele está em silêncio, mas Ele está do seu lado, no seu quarto. Ele está em silêncio, mas Ele está entendendo a tua lágrima derramada na madrugada. Deus está diante. Aleluia! Deus está diante de você. Você está perante o Deus dos céus. Aleluia! Tem alguém te escutando mesmo você pensando que não tem nada acontecendo. Tem alguém trabalhando em teu favor sem que você veja o que está acontecendo. Eu sinto Deus ao falar isso porque tem alguém precisando ouvir isso aqui. Não é porque Ele está em silêncio que Ele não está trabalhando em teu favor. Não é porque Ele está em silêncio que Ele não está agindo pela tua vida. Não para de orar perante o Deus. Aleluia, a tua presença é eu sinto a presença de Deus. Ele me falou que me amará, ele me assure, me amará. É só olhar para o livro de Esther e procurar o nome de Deus, mas Deus estava lá o tempo todo. Às vezes a gente não acha o nome dele, não vê a resposta dele, mas ele está trabalhando o tempo todo. É só você lembrar de Paulo. 3 vezes eu orei ao Senhor, cadê a resposta? Não teve. Cadê a resposta? Não teve. E quando respondeu, não vou tirar. Não vou tirar. Quando Deus responde ainda não, mas ele diz, a minha graça, ela te basta. Eu não vou arrancar o espinho, mas eu vou te sustentar com ele. Eu não vou te tirar da aprovação, mas eu estou com você no meio dela. Tem alguém trabalhando ao seu favor. Tem alguém trabalhando ao seu favor. Glória a Deus. Quando ele se assenta e chora, Meu Deus. ora e jejua perante o Deus dos céus. Coisa linda, Jesus. Nós já identificamos a primeira característica da liderança de Neemias. Irmão, Neemias se tornou líder porque saiu do lugar de conforto. Glória a Deus. Vou repetir. Ficar na Síria é até bom, ficar no palácio é até bom. Mas ele sai da zona de conforto e quando ele sai, ele já sai com o status de governador. Aleluia. Ele já sai com o título de liderança. Glória a Deus. Mas esse texto me ensina a pregar para líder. Aleluia. Qual é a primeira característica da liderança de Neemias? Neemias é líder de oração. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Neemias é líder de oração. Meu Deus, é forte. Neemias faz a oração seu instrumento em todos os momentos, irmão. Louvado seja Deus. Escuta o que eu vou lhe falar. Enquanto eu não orar, o mundo fica no chão. Enquanto eu não orar, a porta continua queimada, porque tem gente que não entende. Ele está sofrendo, ele está na prova, ele está doendo, mas Deus fazendo, vai dobrar o joelho, não, e ele não dobra. Vai orar, não, ele não ora. Ele nem na dificuldade, o crente é tão ruim que nem na dificuldade ele ora. Eita, Jesus maravilhoso. A primeira característica é ele é líder de oração. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, há alguns elementos da oração de Neemias. Qual é a primeira? Olha para o versículo 5, ele diz: ó Senhor Deus grande e temível. Aleluia, glória a Deus. O que ele está fazendo? Qual é o primeiro elemento da oração? Ele adora. Aleluia. Glória a Deus. Ele adora. A primeira coisa que ele faz na oração é adorar a Deus. Ó Deus
e terrível. E aí eu aprendo a primeira lição. Eu não posso deixar de orar mesmo quando tudo está no chão. Eu não posso deixar de orar mesmo quando está me machucando. Eu não posso deixar de orar mesmo que eu esteja chorando. Está doendo, está sofrendo. Não deixa de adorar. Aleluia! Glória! Porque adorar na abundância, qualquer um adora. Mas o verdadeiro adorador só adora quando tudo está dando errado. Oh, Deus maravilhoso, Jesus! Quem adora em espírito e verdade adora quando está sendo perseguido. Aleluia! Quem adora em espírito e verdade adora quando está sendo caluniado. Quem adora em espírito e verdade adora quando está sendo difamado. Deus me trouxe aqui para me dizer, está doendo, mas não fecha a boca. Aleluia! Aleluia! Porque tem gente que vem para o culto e ninguém percebe que ele está lá. Ele até entra dentro do lugar. Mas entra culto, começa culto, acaba culto, sai culto. Ninguém percebe que ele está aqui. Não abre a boca para dar glória. E vem para desculpir que se não sentir, não adora. E se não adorar, não sente. Eu nunca vi sentir sem abrir a boca, sem adorar. Continua desse jeito, não vai dar glória para quem, irmão? Primeira coisa na oração dele é que ele adora. A segunda coisa é que ele confessa. Nós pecamos. Versículo 6 e 7. Nossos pais pecaram. Nós pecamos. Neemias pecou aonde, irmão? Cadê? Exatamente. Aleluia, Jesus. Neemias não está no meio da bagunça que ocasionou cativeiro. Aleluia. Neemias é temente a Deus no meio da idolatria. Em volta dele está cheio de pecado, mas ele não está. Está cheio de mundano, mas ele não é. E mesmo assim, ele não, vou colocar junto, eu também estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que confessa e larga, deixa. Aleluia. Glória a Deus. Ele alcança a misericórdia. Aleluia. Porque Deus está cansado de gente cheia de remorso que diz que está arrependido. Quem está arrependido não faz de novo. Mas tem crente que cai num dia e tu fala assim, não, pastor, vamos orar, irmão, Deus vai levantar. Aí no dia assim, cai de novo. Cai de novo. Sabe que não está caindo? Porque a lâmpada não está nos seus pés. Porque quem tem lâmpada nos pés, já o caminho cai. Aleluia. Aleluia. Mas está cheio de gente com desculpinha. E Deus está dizendo, confessa e deixa. Aleluia. Confessa e deixa. Oh, coisa boa, Jesus. Esse é o segundo elemento da oração, a confissão. Primeiro, adoração, segundo, confissão. Terceiro elemento da oração, reivindicação. Versículo 8 a 11. Lembra, Senhor, do que disse para Moisés. Eita glória. Ele está reivindicando algo que é. O Senhor disse, se pecar, vou afastar. E os povos vão se espalhar debaixo das estrelas do céu. Está escrito. Pecou, está na Babilônia. Pecou, o povo de Israel foi para a Síria. Pecou, espalhou. Mas ele diz, se converter de novo, eu ajudo vocês aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Será que você pode dizer para alguém, Deus te quer em Jerusalém? Em Jerusalém, homem. Aleluia. Por que Deus te quer em Jerusalém? Porque em Jerusalém tem templo. Aleluia. E se há templo em Jerusalém, tem presença. Glória a E Deus. se é presença, Deus está dizendo, se converte e vem ser cheio. Porque a palavra de Deus é bem clara sempre. Volta para mim que eu volto para você. Deus está dizendo, se você quiser, eu estou no mesmo lugar. Aonde Deus está? Na madrugada, no joelho. Deus está dizendo, quem se afastou foi você. Não fui eu. Mas se você voltar, eu volto. Se voltar, eu volto. Se voltar, eu vou voltar a te usar. Eu vou voltar a te encher. Eu vou voltar a te cuidar. Volta.
repetir. Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar. Volta a dobrar o joelho que Ele vai voltar a te usar. Volta a Ele vai voltar a te usar. Volta a jejuar que Ele vai voltar a te tocar. Volta. Neemias entende que tem que orar. Jeremias está debaixo da palavra de Jesus que diz: sem mim nada podeis fazer. Se a vara não tiver na videira, não vai. Se você olhar para o livro de Neemias, vai aparecer mais ou menos 11 referências dele orando e intercedendo. Eu pequei, mas o caminho para voltar está no mesmo lugar. É uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. Porque se anunciação agora a gente fala: eu pequei, quem pecou foi tu. Neemias diz: agora eu contigo, eu não sei. Eu confesso, mas se caiu junto, nós vamos levantar junto. Obrigado, Jesus. A Bíblia diz ainda que caia não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Aleluia! Glória a Deus. Deus está convidando alguém a se levantar aqui hoje. Aleluia! Glória a Jesus. Glória. Eita, eu sinto a tua graça. Aleluia! Eita, Tem maravilha! gente que profetizava, não profetiza mais. Aleluia! Tem gente que até cantava, não canta mais. Tem gente que pregava, não prega mais. Tem gente que evangelizava, até cachorro dentro da rua parou de evangelizar. Aleluia! Deus está no mesmo lugar. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, Neemias é líder que ora. Em segundo lugar, Neemias é líder que se prepara. Aleluia! Neemias é líder que se prepara. Como assim? Em primeiro lugar, ele se prepara no caráter, irmão. Tem gente que pergunta, tá bem, pergunta por perguntar. Mas quando ele pergunta como é que está o povo em Judá e recebe a notícia e chora, quer dizer que ele é sincero. Neemias tem caráter. Aleluia! Ele recebe a notícia e ele chora. Mas ele não chora por chorar, ele chora diante de Deus. O louvor diz: quem chora para Deus tem resposta. O problema é que tem muita gente que chora, mas não chora para Deus. Como é que chora para Deus? É com o joelho dobrado. Minha alma está. Mas é para o Senhor, diante do Senhor. Ana chorava diante de Deus. É diante de Deus. Ele se prepara. Ele sente empatia por quem está em Judá. Ele é sincero. Então ele se prepara no caráter. Ele também se prepara no domínio próprio. Ele se assenta e chora diante de Deus, que é a melhor reação dos seus problemas. E isso quando é? Mês de Quisleu, como eu disse a você, entre novembro e dezembro. Ele se assenta, chora e ele começa a jejuar e orar. Jejuar e orar. Por quanto tempo? Até Nissan. É até março e abril. Eu disse a você que Neemias é líder que se prepara. Como assim? Neemias jejua e ora cerca de 4 meses antes de ir. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha, Jesus! A preparação de Neemias é 120 dias. Porque tem gente que ora 2 e diz assim: não, Deus, mas eu orei. E já tem outros que dizem assim: não é por muito falar, é 10 minutinhos de oração, tá bom, mas tu passa 5 horas no Instagram. Eita, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Porque para Deus é tudo mais difícil. Aleluia, glória a Deus. Eita, louvado seja Deus! Ele
Se prepara no domínio próprio. Ele também se prepara na diplomacia. Ele recebe o aval, não vou ficar falando porque tu conhece o texto, ele recebe. O rei deixa, o rei permite. E ele pede cartas. Ele não vai para depois ficar mandando notícia de volta que precisa disso, precisa daquilo. Ele vai com carta. Quem vai preparado. Glória a Deus. Eita, maravilha. Líder despreparado vai viver com o muro derrubado. Aleluia, glória a Deus. Ele vai com uma escolta, com uma cavalaria, munido de cartas. Ele não se precipita. Ele não se precipita. Ele ora 4 meses e não vai até o rei. É o rei que pergunta por que seu semblante está caído. Neemias diz: o momento é esse. Quer que eu fale? Enquanto você ora, Deus está quebrantando o coração do rei. Aleluia! Eu creio, Deus. Glória! Aleluia. Eu vim aqui para ensinar você, irmão. Amém. E para aprender de você. Neemias ora, Deus quebranta o coração do rei. Não sei se você está entendendo, irmão. Amém. Glória a Deus. Se você está diante de um rei com cara triste, é você que prova a comida dele, tu vai morrer. Semblante caído. Por que é que descai o teu semblante? Está derrubado, Judá. Está derrubado, Jerusalém. Mas ele estava se preparando. Se Neemias está despreparado, ele não tem aval. Aleluia. Neemias só tem permissão porque Neemias se preparou. Glória a Deus. Aleluia. Líder que é líder se prepara. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Por que é que ele é atendido? Porque se preparou. E se ele se preparou, o que aconteceu? Capítulo 2, versículo 8. Tudo isso que aconteceu, ele só me liberou e só me deu cartas, capítulo 2, versículo 8, por causa da boa mão de Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, maravilha. Não é porque eu orei que vai acontecer alguma coisa por causa de mim. Aleluia. Não é porque fez teologia que vai acontecer por causa de Eita, você. glória a Deus, aleluia. Não é porque está com terno e gravata bonito que vai acontecer por causa de você. Não é porque canta afinado que vai acontecer por causa de você. Glória Não, a não, não. Deus, aleluia. Jerusalém só vai ser erguida por causa da boa mão de Deus. Não adianta tu se preparar se ele não quiser fazer. Não vai acontecer. É a mão de Deus que pode fazer. É a mão de Deus que vai acontecer. Ele vai se preparar pedindo carta. Ele vai se preparar para ir diante do rei. Ele vai se preparar para ir diante dos governadores. Ele vai se preparar para ir diante de Asaf lá na floresta, dizendo: eu preciso de madeira para a casa de Deus. Para os muros do lugar que é de Deus. Ele vai se preparar por causa das críticas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está se preparando para ser criticado? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Só para diante das críticas quem não se preparou diante de Deus para recebê-las. Porque é quem está jejuando e orando. Quanto mais é criticado, mais ele avança. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É a líder que se prepara diante das críticas, adversidades e da zombaria. Capítulo 4. Zombaria do Sambalate, você sabe muito bem. Ele, em quinto lugar, ele está preparado por causa da ganância dos ricos e opressores, do capítulo 5. Ele se prepara. Por quê? Porque no capítulo 6 vai vir falsos mensageiros dizendo que Deus está falando. Ele está preparado. O que ele não pode fazer? Parar. E aí que vem a terceira característica da liderança de Neemias. Qual é, pastor? Neemias é líder que persevera. Glória a Deus. Em primeiro lugar, ele ora. Em segundo lugar, ele se prepara. Em terceiro lugar, ele persevera. Glória a Deus.
Tiago disse no capítulo 1, versículo 7 e 8, que um homem inconstante não receberá nada de Deus. Um homem inconstante não receberá nada de Deus. Quer receber de Deus? Não para. Aleluia. Quer receber de Deus? Continua. Por quê? Porque é necessário entender, segundo o capítulo 6, versículo 3, que ele está diante de uma grande obra. Ninguém termina a grande obra de um dia para a noite. Ninguém termina a grande obra rapidamente. Grande obra tem processo. O processo é difícil. Deus te quer até o final. Deus te quer até o final. Por quê? Sanbalat e Tobias nunca gostaram da ideia de reerguer Jerusalém. Eles nunca gostaram da ideia da reconstrução. Mas Neemias continua firme, porque ele diz no capítulo 2, versículo 10, que ele precisa, e Deus também fará bem aos filhos de Israel. Glória a Deus, aleluia. Bem aos filhos de Israel. Neemias podia ter desistido no primeiro dia. Quando ele chegou e viu o cenário, irmão, porque de longe é uma coisa, de perto é outra. Quando chegar e ver montura, quando chegar e ver tudo no entulho, e ver porta queimada, Neemias podia muito dizer: não, eu não vou sair da zona de conforto, para que isso aqui está difícil demais de acontecer. Isso aqui está difícil demais de reerguer. Isso aqui está difícil demais, eu vou voltar. Eu fico aqui. Eu já disse para ele, eu disse para Artaxerxes que eu vou voltar. Disse isso logo no começo. Porque alguns que até no começo estão empolgados, mas começa a acabar a gasolina no meio do caminho. Porque tem gente que pensa que trabalhar no reino de Deus é corrida. Quem é mais rápido. E não é quem é mais rápido, é quem vai até o final. Porque está cheio de gente, vou falar, está cheio de gente que se converteu semana passada e já posta lá na internet, agendas abertas. E é maiúsculo, para todo mundo ver. Aí faz um banner lá, um negócio, faz, bota a cara lá, é pregador, mas na outra semana está desviado. Porque tem uns por aí, irmão, que se eu estou de saco cheio, imagina Deus. Uma semana ele é pregador, outra semana está bebendo cachaça. Isso quando não bebe, pregando, pastor. Gente que não se preparou. Aí vai na igreja da fulana, do fulano na esquina, de manhã é diácono, de tarde é evangelista, de noite é pastor. Não se prepara, não ora, não jejua, mas quando vê o escombro, não aguenta sair não. Que a obra de Deus até começou correndo. Quem olha diz: nossa, prega demais, nossa, canta demais. E a pergunta de Deus é: vai até o final? Aleluia, Jesus. Irmão, nós, como o pastor Marcos falou aqui, há quanto tempo nós começamos na carreira? E quantos que estavam lá flutuando com a gente, que está nas drogas, que está na cachaça, que está na bagunça, sair fora. Gente que olhava e dizia: não, olha que pregador, que maravilha. Sabe por quê, irmão? Eu ainda respeito as tradições da igreja. Eu ainda sou a favor de você ou outro qualquer que desviou voltar e sentar pelo menos 6 meses para adorar a Deus quietinho antes de se levantar para abrir a boca para alguma coisa. Fique de cara feia quem for, porque hoje não pode disciplinar mais crente. Aleluia, glória a Deus. Hoje não pode falar porque crente é dodói, o pastor é chato, o pastor é ruim. Quer ir para o céu, meu irmão? É desse jeito. Aleluia, Aleluia. Hoje está tudo muito gospel. Não se tem coragem nem de chamar mais Deus de Senhor. É você nas nossas músicas. Respeita a Deus. Respeita a casa de Deus. Glória a Deus. Respeita seu pastor. Respeita Neemias. Respeita
Respeita Neemias. Amém. Se você correr demais, tu vai cansar no meio do caminho. Vai do seu jeito, Glória a Deus. vai da sua forma, só não para. Glória a Deus. Billy Graham disse: se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteiro. Mas você não pode parar. Aleluia. Glória a Deus. Você não pode parar. Glória a Deus. Aleluia. Neemias podia ter ido aos magistrados e dizer: não, deixa quieto. Mas ele olha a situação primeiro, para depois chamar o povo para conversar. Ele olha o cenário primeiro, para depois chamar o povo para conversar. Eu estou totalmente com o objetivo de reerguer Jerusalém. Aleluia. E Jerusalém não vai ficar caída enquanto Deus tiver homem de Deus na terra. Aleluia. Jesus. Aleluia. Casa de Deus não vai ficar de qualquer jeito enquanto Deus tiver Neemias na terra. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Casa de Deus não vai se seguir de qualquer jeito enquanto tiver homem de Deus na terra. Olha, Jesus. Porque hoje em dia se pega no microfone, se prega e se canta com a vida toda desconcertada por causa do valor do dízimo. Ainda tem Neemias na terra. Olha, Jesus. Deus me levantou para pregar e eu vou falar enquanto eu estiver na terra, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sambalate vai querer te desanimar. Tobias e Gesem vão querer te desanimar. Vão zombar de você. Vão desprezar você. O assunto é rebelião. Está em rebelião. Mas Deus é com Neemias. Glória a Deus. Quem ora não para. Quem ora não para. E quando eles dizem que é rebelião, lá vem a resposta de Neemias. Capítulo 2, versículo 19 e 20. O Deus do céu nos fará prosperar. Aleluia. Aleluia. O Deus do céu nos fará prosperar. E nós nos levantaremos Glória a Deus. e edificaremos. Em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui só para lhe dizer: se levanta Aleluia. e não para. Aleluia. Se levanta e não para. Deus vai te sustentar no meio da dificuldade. Eita, Aleluia. Deus vai te dar graça no meio da adversidade. eita, glória. Ei, Maracalassúria. Você vai dizer: não, Deus faz espinho, machuca. Ele vai dizer: minha graça te basta. Eu vou te sustentar. Você não vai cair, não é porque é melhor do que ninguém, é porque a minha mão é sobre a tua vida. E eu vim aqui para ser profeta de Deus para a sua vida. Deus manda lhe dizer: eu vou sustentar a tua casa. Eu vou sustentar a tua casa. Jejua e ora perante o Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai te levantar. Eita, Ele vai te levantar. Eles não só são bons dizendo que é rebelião, eles também desprezam dizendo que a obra de Neemias é obra de uma criança. Como é que Neemias responde? Como todo líder, homem de Deus faz: coloca o povo na oração. Eita, maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Coloca o povo na oração. Sabe por quê, irmão? Ai, Jesus. Congresso, a igreja está assim. Eita, aleluia. Procura no grupo de oração aqueles que queriam cantar na festividade. Eita, Aqueles que queriam pregar na festividade. Cadê? meu Deus do céu. Procuram agendas abertas na escola dominical da igreja dele. Aleluia. Neemias recebe uma carta dizendo que ele estava cometendo rebelião, estava querendo ser rei sobre o povo que estava junto com ele. Neemias responde muito categoricamente no capítulo 6, versículos 5 a 8, dizendo que eles estavam inventando. Muito simples. Estavam inventando. E por mais que houvesse ataques externos de Sambalate, Tobias, Gesem, e ele até se abateu, porque
Quem falou para você que é proibido ficar triste? Quem falou para você que crente não se abate? Mas se você falar assim, Paulo, me dá aí um remédio para quem está triste, abatido, ele vai dizer para você, até ficamos abatidos, mas destruídos não. Aleluia. Triste, mas de pé. Triste, mas caminhando. Oh, glória a Deus. Triste, mas avançando. Aleluia. Abatido sim, mas derrotado não. Aleluia, aleluia. Glória. Abatido sim, mas derrotado não. Glória a Deus. Sambalate, Tobias e Gesem até usa as próprias armas de Neemias. O que faz? Manda um falso profeta que foi pago, subornado, para ir até Neemias. E o que é que Neemias responde? Capítulo 6, versículo 10 ao 12. E conheci que não era Deus que o enviava. Eita. Aleluia. Como assim, pastor? É simples. Líder que ora, líder que se prepara, líder que ora, líder que se prepara, é líder que tem discernimento. Aleluia. Glória a Deus. Não é Deus que está falando na boca dele, não. Glória a Deus. Porque líder que é homem de Deus sabe quando é Deus que está falando. Glória a Deus. Aleluia. Líder que ora, líder que se prepara e líder que persevera, sabe quando é Deus e quando não é. Não é Deus na boca dele. Glória a Jesus. Não é Deus na boca dele. Neemias termina os muros em 52 dias. 52 dias de obra, mas foram 120 de oração. Aleluia. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Como assim? Eu volto ao assunto. Antes de querer levantar para ensinar, se assenta para aprender. Vai aprender, vai orar, vai jejuar, que no tempo de Deus, Deus vai te levantar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Mas enquanto não tiver a oportunidade certa, que o rei não perguntar para você porque o semblante está abatido, você continua orando, Aleluia, Jesus. você continua jejuando, porque só vai acontecer no tempo de Deus. Glória a Deixa eu dizer uma coisa: se você for até o rei sem se preparar e sem o tempo de Deus, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Líder de Deus, homem de Deus, persevera. E eu encerro esse tópico lhe dizendo: a fala de Paulo, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não é vão. Quarta característica da liderança de Neemias. Neemias é líder que incentiva seus liderados. Neemias é líder que incentiva os seus liderados. Como eu disse a você, Neemias não é egocêntrico, nem foge da dificuldade. Nós pecamos. Líder que é líder não diz eu, líder que é líder diz nós. Como assim, pastor? Ninguém faz nada sozinho. Pastor não faz nada sozinho. Se não tiver alguém para ajudar, pastor não vai. Nós pecamos. O Deus do céu nos fará prosperar. Não é eu que vou prosperar, é Ele quem está comigo na obra. Aleluia, glória a Deus. Glória. Neemias não fala de si na primeira pessoa do singular, ele fala no plural. O Deus do céu nos fará prosperar. Nós, seus servos, edificaremos. Nós, como assim? Neemias coloca a responsabilidade de quem está à sua volta também. Aleluia, glória a Deus.
Quando ele diz nós vamos fazer, quando o pastor, a liderança diz nós vamos fazer, obreiro, igreja diz estamos contigo, pastor. Aleluia, Jesus. Juntos nós vamos fazer. Juntos nós vamos conseguir. O povo tinha a responsabilidade que Neemias transferia para eles. Neemias é um líder otimista. Líder otimista está dizendo, não, Deus vai nos fazer ir para um lugar maior. Deus vai nos fazer abrir muito mais igrejas como essa. Líder, homem de Deus, pensa em crescer. Pensa lá na frente. Porque tem muito líder que diz assim, não dá não. E na Assembleia de Deus só está onde está, porque líderes oraram e se moveram. Oraram e se moveram. Ele diz no capítulo 4, versículo 14: não temais, pelejais pela vossa casa, pelas vossas mulheres, pela vossa família. Você está aqui perseverando pela sua casa. Você está aqui perseverando pela sua família. Um bom líder dá testemunho. E no capítulo 5, versículo 6, Neemias fala sobre a aversão ao pecado. No capítulo 5, versículo 9, ele vai falar sobre o cuidado com o testemunho. E no capítulo 5, versículo 15, ele vai dizer que vai conseguir, porque ele teme a Deus. É o temor a Deus que nos fará prosperar. É o temor a Deus que nos fará prosperar. A última característica da liderança de Neemias é que Neemias prezava pela palavra. Não adianta o muro estar de pé se a vida espiritual está derrubada. Meu Deus. Não adianta a porta